Amém, amados. Mais uma vez, as palavras dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje uma palavra maravilhosa. Amém. Livro de Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 3. Amém. Apocalipse, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 7. Cuidado, Dani. A carta para Filadélfia. Deus Todo-Poderoso. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei nova sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, fala conosco pela tua santa palavra, e nessa tarde, meu Deus, o teu filho e tua filha venha ser fortalecido através das suas promessas, através daquilo que o Senhor prometeu para a tua igreja, através daquilo que o Senhor prometeu para aqueles que resolveram entregar a sua vida a ti, Senhor. E hoje o teu filho e tua filha, que talvez hoje está enfraquecido, está desanimado, venha ser fortalecido pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém. Podemos assentar, amados. Graças a Deus, que a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? E as promessas de Deus para a nossa vida, meus amados, elas continuam as mesmas. O homem, ele promete e falha. Muitas vezes o homem promete algo e não cumpre, mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus que promete e cumpre as suas promessas. Jesus, ele declarou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém? Então todas as promessas que Deus fez para as nossas vidas, que estão contidas na sua palavra, elas são verdadeiras. E o que eu preciso então, pastor, fazer para receber a promessa? Você precisa apenas guardar a palavra de Deus. Amém? Você precisa se apropriar das promessas de Deus para a sua vida. Todas as profecias, meus amados, têm se cumprido. Tudo que Deus prometeu tem se cumprido. Ou seja, Deus, ele falou que enviaria o seu filho. A palavra de Deus declara que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a promessa do Senhor para você e para mim, para aqueles que creem no seu filho, é que você não irá perecer. Amém?
amém, meus irmãos? Mas a alegria, ela vem ao amanhecer, amém? Então você e eu devemos estar preparados. Esse homem que foi usado por Deus, chamado João, para escrever o livro de Apocalipse, ele estava passando por uma tribulação tremenda. Aquele homem, segundo a tradição, ele foi lançado num tacho de óleo fervendo, veja, meu irmão, para que ele não pregasse mais esse evangelho. Tentaram de todas as maneiras calar o apóstolo João. Deus o protegeu, Deus o guardou, porque Deus tinha um plano ainda. Ele foi lançado numa ilha chamada Patmos, uma ilha só tinha feras, para lá morrer, lá ele ia morrer. Era esse o objetivo do inimigo. Mas lá Jesus se revela a João, e a palavra de Deus fala que Jesus se revela a João glorificado, amém? Quantas pessoas têm a imagem de Jesus numa cruz, morto, com a coroa de espinhos na sua cabeça? Não é verdade? Aquela imagem triste, aquela imagem desalentadora, mas ali, meus amados, Jesus estava daquela maneira por minha e por sua causa. A palavra de Deus fala que ele foi moído por causa das nossas transgressões. A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, amém? Ou seja, aquilo que Jesus passou lá na cruz, o castigo que ele suportou é para te trazer paz, amém? É para te trazer hoje convicção. Eu sou abençoado, amém? Eu sou mais que vencedor. O apóstolo Paulo declarou: nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus carregou aquela cruz pesada, suportou aquela coroa de espinhos em sua fronte, suportou aquelas chibatadas, ele foi moído por causa da minha e da tua transgressão. Mas quando ele foi pendurado naquela cruz, meus amados, Jesus não voltou atrás. Ele orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Amém? Você está pronto para dizer: Senhor? Quantas vezes nós oramos, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus quer realizar um milagre na tua vida, amém? Fala para o seu irmão: Deus quer realizar um milagre na tua vida. Deus quer realizar um milagre na tua vida. A cada dia Deus tem um milagre para você, mas você e eu devemos estar prontos a obedecer a vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes nós queremos algo do nosso jeito, da nossa maneira, e o Senhor, Ele fala para nós nessa tarde: é da minha maneira, eu sei o que é melhor para você, José. Amém? E quando o Senhor visita João, Ele mostra para João: João, aquele Jesus que você viu lá na cruz do Calvário, pendurado, aquele Jesus que estava ali sofrendo por amor a você, João, Ele ressuscitou e agora Ele está glorificado, aleluia. Ele está à destra do Pai e Ele intercede, meu amado, por mim e por você. O Senhor Jesus, Ele está aqui em nosso meio nesta tarde. Quando João viu Jesus, ele ouviu aquela voz, uma voz em muitas águas, lá na ilha de Patmos. E João virou para olhar quem estava falando. E quando ele viu Jesus glorificado, João, meu irmão, não suportou a glória, a majestade, o poder que estava sobre Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele declarou antes dele ser assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ou seja, Jesus tem o poder nessa tarde de te abençoar. Jesus tem o poder nessa tarde de te dar vitória. E eles estavam mostrando para João: eu estou aquele que esteve
esteve morto, mas hoje está vivo, João, aleluia. E quando ele viu, Jesus estava no meio de 7 castiçais de ouro. E esses 7 castiçais de ouro simbolizavam as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E o número 7, meu amado, simboliza a totalidade. Ou seja, simboliza a era da igreja, simboliza todas as igrejas. Aqueles castiçais de ouro simbolizam também hoje esta igreja, simboliza eu e você, amém? Porque as 4 paredes não são a igreja. Aqui é um templo onde nós nos reunimos para adorar a Deus, amém, meu irmão? Mas você é a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, meu irmão. Toma posse dessa palavra nessa tarde. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, sobre a minha igreja. Então não temas essa tarde. Satanás pode lutar contra você, ele pode te perseguir, muitas vezes ele pode até lutar e mostrar para você, talvez hoje, olha, a porta é pequena, talvez hoje ele esteja dizendo para você, você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer uma palavra nessa tarde: dê ouvidos à voz do Espírito Santo, amém? Não dê ouvidos à voz de Satanás. Satanás ele é mentiroso desde o princípio. Jesus disse: olha só, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, meu irmão. Então nessa tarde, o que você e eu precisamos fazer? Declarar: Senhor, eu creio na tua palavra, eu vou viver a tua palavra. O Senhor Jesus diz lá em Isaías 53, versículo 4, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dizer hoje: estou curado pela fé? É pela fé, irmão. É pela fé. Eu não preciso ver, pastor, mas como eu não vejo? Justamente dessa maneira, você e eu precisamos crer para ver, amém, meu irmão? É assim que funciona a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza dos fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção da minha vitória. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Pastor, mas eu estou no meio da guerra. É justamente isso que Deus nos colocou no meio de uma batalha. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, meu irmão. Mas a palavra fala o que para você e para mim? Revestivos de toda a armadura de Deus. Deus quer que você seja revestido. E João, ele estava revestido, nada podia parar João. João estava com mais de 90 anos, mas ele não desistiu da promessa, amém? Ele não desistiu do Jesus maravilhoso que derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Então não olhe para trás, não desista, continue avante. E João viu, teve essa experiência gloriosa. E quando ele viu Jesus, Jesus estava glorificado, seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça branca como a lã, como a neve, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, na sua mão, na sua destra dele, ele tinha 7 estrelas. Sabe o que eram essas 7 estrelas, meu irmão? Eram os anjos das 7 igrejas, os pastores, ou seja, cada igreja, cada homem de Deus, 7 simboliza a totalidade. Eles estão nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. O Senhor cuida de você. Ele não te deixa, Ele não te abandona. E João viu a imagem gloriosa. Ele viu que Jesus estava ali glorificado, o seu rosto brilhava mais que o sol ao meio-dia, com toda a sua força. Contempla Jesus nessa tarde glorificado na tua vida, meu amado. Contempla Jesus que foi ressurreto e morreu, mas ressuscitou. E Jesus manda escrever as 7 igrejas
Jesus, ele traz exortação, ele traz orientação, ele traz ensinamento na sua palavra. Ele fala com Éfeso, ele fala com Esmirna, glória a Deus, ele fala com Pérgamo, ele fala com cada igreja. E hoje nós estamos aqui analisando Filadélfia. Por que, pastor, Filadélfia? Porque Filadélfia é a igreja missionária, é a igreja modelo, é a igreja do amor fraternal, é onde Jesus não encontrou falhas. Veja só, Filadélfia, Jesus ele trata de forma especial, e ele fala ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Olha que o Senhor fala: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, ou seja, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Veja Jesus reafirmando o seu poder e autoridade. Jesus nessa frase, meu amado, quer que você reconheça que todo o poder está nas mãos dele. Você pode glorificar Jesus nessa frase? Vencedor, não por minha força, não pela minha capacidade, não pela minha inteligência, pela minha sabedoria, pela força do meu braço, mas porque Cristo, Ele venceu por mim. Amém? Glória a Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tem irmão que fica lembrando do passado, não é verdade? Meu irmão, águas passadas não movem o mundo, amém? O seu passado não interessa. Tem irmão que fica chorando no passado, já viu isso? O mimimi do passado. Aí ele fica lembrando do passado. Ele fica, mas por que aconteceu aquilo? Não poderia ser diferente. Eu podia fazer tudo de novo. Eu podia voltar lá no passado. Não quero te dizer uma coisa: o passado passou. Ninguém pode voltar no passado. Sabe o que você pode fazer? Hoje, você pode aprender com seus erros do passado e construir um futuro melhor. Amém? Tudo que acontece, você precisa dessa maneira. Todas as experiências que Deus registrou na palavra dele, amém? Para você e para mim, aprender com os erros do passado, dos homens de Deus, e eu não cometer os mesmos erros que eles cometeram, e eu também aprender com os acertos dos homens de Deus e praticar os acertos que eles praticaram, para que eu também seja abençoado. Amém? Então, eu preciso pastor, fazer? Eu preciso fazer o quê? Guardar a palavra de Deus hoje para ser abençoado. Amém? E o que Jesus falou? Olha, eu sei as tuas obras, Filadélfia. Deus sabe as suas obras. Às vezes eu penso, Deus não está me vendo, Deus não está ouvindo oração. Parece que Deus não está observando que eu estou me esforçando, que eu estou lutando, que eu estou fazendo melhor. Mas o Senhor, Ele veio para a Filadélfia, porque a igreja de Deus naqueles dias estava passando uma perseguição terrível. E Ele fala: Filadélfia, eu sei as suas obras. Talvez você hoje ache, a igreja do Senhor, que Deus não está ouvindo a sua luta, que Deus não está ouvindo a sua tribulação. Mas o Senhor Jesus, Ele te fala nessa tarde: eu sei as suas obras. Aleluia. E Ele fala dessa maneira para a igreja: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém? A porta está aberta para você, igreja. A porta está aberta para você, meu irmão. Olha para o seu irmão aí, fala para ele: a porta está aberta para você. O Senhor colocou uma porta aberta diante de ti. Pode fechar. Não é uma palavra de consolo, não é uma palavra de esperança, não é uma palavra de fé. Ninguém, Jesus está falando, ninguém pode fechar essa porta. Nem o inferno inteiro vai prevalecer contra você, sabe disso? Porque você é igreja de Cristo. Satanás pode fazer a manobra que ele quiser fazer. Você pode declarar como Davi:
temerei. Amém? Você não precisa temer nessa tarde. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E aqui ele declara: tendo pouca força,